De volta à mesa de debate desta terça-feira, 18 de setembro de 2007. Estamos conversando com o Dr. Eumano Loures, médico ortopedista. Ele está falando no momento, de problemas de coluna, mas a gente vai, mais tarde, falar sobre outros temas. O Erickson deixou uma pergunta no intervalo. O doutor Eumano comentou a respeito de fatores emocionais que causam problemas na coluna. Eu queria que fosse um pouco mais detalhado. Ok. Dentro de uma visão mais ampla da medicina, todo mundo sabe que as questões emocionais, sejam elas estados de ansiedade ou estados depressivos, têm diversas manifestações clínicas. E muitas vezes a pessoa que está com uma dor lombar ou uma dor cervical, ele às vezes não tem consciência que talvez o fator desencadeante ou agravante daquela dor seja um estado emocional, seja ele crônico ou agudo. Você vê que existem patologias hoje, como é muito conhecida a fibromialgia, que é uma síndrome com dor praticamente no corpo inteiro, e ela é tratada única e exclusivamente com antidepressivos. Ela é considerada uma doença totalmente de origem emocional. Então, as questões emocionais, especialmente aquelas circunstanciais, elas têm uma influência muito grande, não só na gênese, como na manutenção ou no agravamento de algum estado pré-existente. Entre as quais hoje, talvez a principal seria o estresse emocional? O estresse, sim. O estresse, vamos dizer, está mais ligado à questão da ansiedade, alguma demanda muito forte e momentânea. Mas a gente não pode esquecer também da questão de depressão. A depressão hoje é responsável por muita coisa, seja ela uma depressão verdadeira ou simplesmente um estado depressivo transitório, temporário, ele tem um fator muito grande nessa questão vamos dizer, é a chamada somatização, né? Todos nós sofremos isso, todos nós temos formas de exteriorizar alguma inquietação. Então, acho que a coluna também sofre muito com isso. Até porque a coluna é a parte central, né? Nervosa central, né? Tudo passa ali, né? Existem a sobrecarga. Assim, correntes filosóficas e até religiosas que valorizam muito essa questão. Fernando. Agora, doutor Eumano, eu queria fazer uma pergunta a respeito do sono. A posição correta, né, da gente descansar depois de um dia de trabalho, seja ele qual profissão a pessoa escolheu para ganhar a sua vida. Alguns falam que deitar de bruço é ruim, de lado, encolhido, com travesseiro alto. Para o ortopedista, qual é a posição correta para você buscar a recuperação física, a recuperação total, para mais um dia de trabalho no dia seguinte? Olha, Fernando, uma pergunta achei muito interessante, porque hoje o sono é uma coisa tão importante que existem profissionais dedicados exclusivamente ao estudo do sono, laboratórios para estudo do sono. Então, quer dizer, eu acho que já extrapolou e muito a questão exclusivamente ortopédica. Há uma recomendação de se criar um ambiente adequado para dormir, que o quarto seja exclusivamente para o sono, que você não trabalhe no quarto, que não veja televisão no quarto. Então, você tem que ter um ambiente favorável para você ter um sono repousante, que você possa começar um novo dia com uma energia revigorada. Agora, quanto à questão de posição, sabe-se que você muda de posição durante o sono de uma forma inconsciente e sem controle inúmeras vezes durante a noite. Então, é muito difícil você colocar as coisas assim, qual a melhor posição para se dormir. Eu acho que é importante você ter uma boa cama e um colchão adequado para o seu peso e a sua altura. Né? Os acessórios, né? O Exatamente. Né? Ser alto, eu acho que você começa uma boa noite de sono por um colchão adequado. E hoje, por exemplo, você pode obter colchões até que se adequem ao casal. Você pode ter um casal com uma discrepância muito grande de peso. Uma pessoa com 110 quilos e uma outra com 60. Isso é muito comum. Então, eu penso que esse é o ponto inicial. Teoricamente, a posição de lado ou de barriga para cima, que é a posição em decúbito dorsal, seriam as posições ideais. A posição de bruço, todos nós passamos por essa posição durante o sono, eu acredito.
Tá? Travesseiro, doutor, alto, baixo? O travesseiro ele deve ter a altura suficiente para compensar a distância entre o ombro e o pescoço. Tá? Então, normalmente, hoje você tem travesseiros de penas de aves, pena de ganso, e travesseiros de flocos de látex que são muito bons. Doutor, agora um assunto que sempre chama bastante atenção. Hoje a Agência Nacional de Transportes Terrestres divulgou uma estatística de que o governo brasileiro gasta cerca de 28 bilhões de reais por ano apenas com a questão de acidentes automobilísticos. Uhum. E os acidentes automobilísticos são também uma grande preocupação da Sociedade Brasileira de Ortopedia. A gente pode atribuir que boa parte dessa despesa de 28 bilhões de reais ano é em função de problemas decorrentes dos acidentes? Eu creio que esse número ele corresponde, eu acho que a 1,5% do PIB. Então, esse é o dinheiro despendido diretamente com traumatologia, com o socorro a vítimas de acidentes de trânsito diretamente. Então, essa questão do trânsito é um foco muito grande da Sociedade Brasileira de Ortopedia, porque quem recebe esses pacientes e que vê o que acontece com as pessoas, especialmente a população mais jovem, é o traumatologista. E apesar de muita coisa que tem se evoluído, ainda se nota um detalhe muito importante. É a falta de educação para o trânsito, a falta de entendimento das leis de trânsito e o uso do cinto de segurança ainda de forma não generalizada, especialmente para quem vai no banco de trás. Então, o cinto de segurança hoje é considerado alguma coisa essencial. O que a gente via no passado, quando você não tinha o uso do cinto de segurança, era um número de lesões enormes causadas por pequenos acidentes. Essas lesões, realmente, elas são minimizadas ou evitáveis com o uso do cinto de segurança. Mas, mesmo assim, eu tive o cuidado de ver alguns dados aqui, mais ou menos recentes. Parece que o trânsito mata 120 brasileiros por dia. 120 brasileiros por dia é um número superior a 40 mil por ano. E essa estatística ela não é uma estatística muito confiável, porque muitas vezes ela pega o que acontece no ato do acidente ou no curto prazo. Uhum. Muitas mortes vão acontecer a longo prazo, às vezes meses depois, mas ligadas ao mesmo acidente. Então, a Sociedade Brasileira de Ortopedia tem feito constantes campanhas, especialmente quanto ao uso do cinto de segurança, e incentivando o governo a ter uma atitude adequada quanto a não só a repressão das infrações de trânsito, quanto a questão educacional. Agora, existe só em cima dessa questão do cinto aqui, rapidamente, o senhor falou que há uma tendência de minimizar determinados tipos de acidentes, certo, com pequenos traumas. Mas são esses pequenos traumas também que afastam o trabalhador 1 mês, 2 meses. Sim, todos têm importância. Eu digo assim porque... E é um número muito grande desses pequenos traumas. Eu quero dizer assim, há uma observação um pouco empírica, por exemplo, nós estamos lidando com o meio há praticamente 30 anos. Então, eu pude observar o que acontecia no início da década de 80, quando não existia praticamente cinto de segurança, o que acontece hoje. Então, você vê que muitos acidentes que, na década de 80, causavam inúmeras lesões, cicatrizes na face, traumas oculares, traumas faciais, uma série de coisas que hoje o cinto de segurança, com certeza, ele evita um número muito grande. E esses testes que são feitos, são os crash tests com automóveis, não deixam dúvida que o cinto é fundamental. É isso que eu ia falar, porque existem casos de acidentes que são fatais, eu acho que os fatais estão aumentando. Existem acidentes que deixam sequelas, né? Entre esses acidentes, a paraplegia, pessoas que ficam paraplégicas por causa de acidentes automobilísticos, mas que a gente cada vez vê menos pessoas nessas condições, né? Eu acho que é porque realmente os níveis tecnológicos dos automóveis melhoraram. Mas existe um tipo de acidente, doutor, que é a colisão por trás do veículo, e muitas pessoas acham que isso é um acidente assim que não tem muita importância. Quer dizer, a pessoa está no seu automóvel e de repente vem um automóvel por trás e colide com ela. Parece que é um dos acidentes mais sérios que tem, né? Principalmente para a coluna. Ele pode causar ele pode causar graves lesões na coluna cervical. É um mecanismo de chicote que a gente chama. Você tem
vamos dizer assim, você é lançado para frente e depois volta no sentido contrário. Então, além do cinto de segurança, é importante o que é um dispositivo hoje que a gente acredita que deveria ser de série em todos os automóveis, a questão do apoio de cabeça, tanto para o banco dianteiro quanto para o banco traseiro. Ele não deveria ser um opcional, deveria ser um dispositivo obrigatório. Até porque... E devidamente regulado, né, doutor? Exato, ele tem que ser regulado. Você tem que colocar aquele apoio de cabeça na altura do mento, essa região um pouco mais saliente, na região occipital da cabeça. Ali ele vai evitar esse mecanismo de Mas chicote. já há algum estudo a esse respeito? Sim, inúmeros estudos, várias simulações e testes com relação a isso. Até porque o primeiro impacto é quem está no banco de trás. Né? E muitas vezes esse tipo de lesão cervical acontece com pequenos impactos, não precisa de ser grandes impactos, não. Às vezes até mesmo a pessoa estacionando o veículo, dá uma marcha ré pode acontecer você ter lesão medular, né, que é isso que nós estamos falando aqui, com pequenos impactos. Bom, a gente vai para mais um intervalo e nós vamos falar a respeito de artrose, tanto no joelho quanto nos quadris, que isso, inclusive, foi tema de uma participação do doutor Eumano, no Congresso Brasileiro de Ortopedia, que foi realizado em Belo Horizonte. E a gente volta daqui a pouquinho.